E hoje nós vamos falar mais sobre a obesidade infantil, uma doença que preocupa e só vem crescendo em todo o mundo. O repórter Gedeon Miranda, em Ji-Paraná, conversou com uma médica pediatra que tem orientações importantes. Olha só. Esse é um assunto muito importante, uma doença que afeta crianças aqui do estado de Rondônia, mas não só aqui do estado de Rondônia, mas crianças de todo o mundo. Mas para falar mais sobre esse assunto, passar orientações, eu converso agora com a doutora Bárbara Blaffit Barbosa, ela que é médica pediatra aqui do Hospital Cândido Rondon, em Paraná. Doutora, eu começo te perguntando quais são as causas da obesidade infantil e como identificar que uma criança ela já é obesa. Então, a obesidade infantil, ela é uma doença crônica, né, de causa multifatorial. Então, não tem a causa específica. A gente sabe que a criança precisa ter um acompanhamento até mesmo multidisciplinar, porque a gente consegue identificar que a criança está obesa através de uma anamnese nutricional, conversar sobre os hábitos alimentares ou até mesmo de atividade física e fazendo todas as medidas antropométricas da criança, né? A gente tem que medir a questão do peso, da estatura, a índice de massa corporal e também a circunferência abdominal. Se dentro dessas medidas a criança estiver com um percentil acima do permitido para a idade, a gente pode sim fechar o diagnóstico para obesidade infantil. Doutora, e como tratar? Descobriu que a criança ela está obesa, como que começa o tratamento? Então, geralmente na faixa etária das crianças e adolescentes, raramente a gente entra com algum tipo de tratamento farmacológico, né, com medicação em si. A gente sempre vai começar através da avaliação e educação nutricional, orientando as mães em relação a um cardápio um pouco mais equilibrado, né? A gente tem que fazer com que as crianças faça o gasto energético maior do que o seu consumo. Então, assim, as crianças que têm o costume de comer muito fast food, de comer muito doce, bebidas açucaradas como refrigerante, tomar suco todos os dias. Então, isso daí a gente vai tateando. Geralmente, na consulta com o pediatra, a gente acompanha, depois que a gente faz esse diagnóstico, né? A gente pode, sim, fechar um cardápio e, junto com a nutrição, acompanhar essa criança. A princípio, são muitas orientações, um cardápio mais equilibrado, tentar restringir também o uso de telas, porque o uso de telas, videogame, celular, o dia inteiro faz com que a criança fique mais sedentária, e esse sedentarismo colabora para que a criança não faça nenhum tipo de atividade física, não vá ao ar livre brincar. Então, a criança ela pode sim, por conta de não ter nenhum tipo de atividade física, gasto energético, evoluir com uma obesidade. Dentro dessa anamnese, a gente também pergunta sobre o fator da criança ter algum caso de obesidade na família, porque ele também pode ser um fator genético importante para fechar o diagnóstico. Então, se a criança já tem um caso importante de obesidade na família, toda a família não dá exemplo, por exemplo, os pais não comem legumes, os pais não praticam atividade física, então raramente essa criança vai ter bons hábitos em casa também. Então, o exemplo precisa vir de casa, não adianta a gente só orientar e em casa eles fazerem o contrário. E qual a importância de desenvolver esses hábitos saudáveis para a saúde dessa criança? Então, a gente sabe que toda criança que evolui com diagnóstico de obesidade e tudo mais, existem consequências em relação a isso, né? Então, não é só física, a gente vê visualmente que a criança é obesa, mas ela pode sim evoluir lá na vida adulta aquelas doenças que a gente chama de síndrome metabólica, né? Pode ter alteração dos colesteróis, pode ter hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, né? E também a gente precisa investigar dentro dessas crianças se não existe algum padrão de compulsão alimentar, ansiedade, depressão e até mesmo investigar se não está tendo algum tipo de bullying na escola, né? Então a gente sabe que a obesidade ela abrange todas as áreas da vida da criança. Então, apesar da gente achar que é só porque está comendo muito doce, não, a gente sabe que tem consequências muito maiores em relação à obesidade infantil. Então, assim, a princípio, é só um docinho que come ali todo dia. Mas a gente pode prevenir de outras maneiras, né? Então, a gente pode sim restringir esse consumo errôneo de alimentos que não são saudáveis, né? Porque a criança, ela pode sim comer de vez em quando. O problema é quando ela come todos os dias. Então, se a gente conseguir restringir isso daí, fazer com que ela pratique atividade física todos os dias, né? A gente fala, tem educação física na escola, mas a mãe colocar numa arte marcial, numa dança, praticar, de levar ela para um ar livre, brincar de bola, brincar de beach tênis, alguma coisa do tipo que estimule a criança a se movimentar e ter esse gasto energético também. Ok, doutora, muito obrigado pelas informações. Nós falamos sobre a obesidade infantil, as consequências
E é sempre importante orientar você que está nos acompanhando aqui no Câmera Mais, sempre procurar um profissional da área para poder passar essas orientações para que a criança possa sair desse quadro de obesidade infantil. Thales, Renata, eu volto com vocês aí no estúdio. Olha aí que legal, agradecer nosso repórter de Paraná, né? Porque é uma temática que, de fato, a gente sempre está trazendo aqui para a telinha para estar reforçando o quanto os cuidados aí na alimentação da criança, que isso deve ser implementado ainda na infância e que os pais também servem de exemplo para os pequenos, né? Para que eles cresçam de forma mais saudável. Uma criança que come de forma mais saudável vai ser um adulto aí sem nenhum tipo de seletividade alimentar. Quer mais vídeos como esse? Aperte no botão e inscreva-se. Vai lá!